Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. O nosso objetivo aqui é, através de um papo do céu, fazer com que o céu seja uma realidade na terra. E hoje eu tenho aqui um convidado muito especial, um amigo, Matheus Montemor, teólogo, ex-militar e pastor, e membro da Igreja Batista da Lagoinha aqui em Lisboa, casado com Joelma Montemor. Seja bem-vindo, Matheus. Obrigado, pastor. É uma honra estar participando deste momento. Eu creio que, com certeza, é um momento de edificação, onde nós estaremos aprendendo junto nesse momento. Amém. E a nossa proposta hoje é falarmos um pouquinho sobre devocional. O que é devocional? Talvez você já ouviu falar sobre devocional, talvez você já ouviu, você já fez devocional, talvez você já viu alguém fazendo devocional, mas na realidade o que é devocional? Devocional é quando você se senta para expressar devoção a alguma coisa. E o meu maior objetivo hoje nesse podcast, junto com o Matheus, é nós falarmos a importância do devocional. Mas melhor do que falar do devocional, é a quem nós estamos prestando devoção. Pastor Matheus, como é interessante, né? Todos nós não esquecemos de manhã de tomar o pequeno almoço. Nós não esquecemos de almoçar ali por volta do meio-dia, nós não esquecemos de jantar, nós não esquecemos de carregar o telemóvel, nós não esquecemos de tomar água, nós não esquecemos, alguns, né, de lavar os dentes, né? Alguns esquecem, né? Nós não esquecemos de passar o desodorizante. Na realidade, eu chamo isso de rotinas virtuosas, né? Mas como é interessante que como nós temos uma tendência a esquecer de fazer o nosso devocional diário. Para o senhor, o que é um devocional de verdade? Para o senhor, o que é um devocional? Defina aí na perspectiva do senhor. Bom, pastor João, da mesma forma que o senhor conceituou aí a palavra devocional, eu também entendo que é um momento que a gente dedica aquele tempo, aquele momento, numa devoção, numa exclusividade, num momento Exatamente, isso. inteiramente particular e focado naquilo que a gente tem aquele respeito, aquela consideração. E o nosso devocional diário como cristão, ele precisa ser compreendido como esse tempo, esse momento que nós dedicamos exclusivamente a ter o devocional com o nosso Deus, com o nosso Senhor. Exatamente. E é importante que esse devocional, ele não é para montar sermão. Esse devocional, ele não é para dar uma palavra no GC ou na célula. Esse devocional é para edificação pessoal, não é isso? Isso, e quando nós entendemos que o devocional, como o senhor sempre, nos seus momentos de preleção, de pregação, o senhor fala sobre o tempo de qualidade. Isso. Então, eu acredito que o devocional é aquele tempo que nós separamos, mas nós precisamos entender que é um tempo de qualidade para com Deus. Porque muitas pessoas usam um tempo superficial, Exatamente. uma rotina superficial. Tirei um momento, mas foi de qualidade? Não, não foi. Não, e depois tá fazendo um devocional com a televisão ligada. Tá fazendo um devocional com o telemóvel ligado. Tá fazendo um devocional no próprio devocional, aí cai uma notificação do WhatsApp, aí troca aquele momento pela notificação do WhatsApp, aí acaba por ser um não devocional, porque, como o senhor disse muito bem, devocional é a nossa devoção, mas é a nossa exclusividade. Eu utilizo muito esse termo exclusividade, porque às vezes a pessoa pensa que é só o tempo. É Exatamente, só exatamente. a atitude que nós estamos tomando, mas nós esquecemos da exclusividade. É um tempo que nós separamos totalmente para dedicar a Deus, para ter o nosso devocional com Deus. Ele é Exatamente. direcionado Sim, e sim. focado, por isso ele precisa ser exclusivo. E no seu entendimento, Matheus, você acha que devocional só inclui leitura da palavra ou inclui também oração? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não, tem sim, pastor, porque o devocional, ele é o tempo que nós dedicamos exclusivamente a Deus. E nesse tempo nós temos a oportunidade de exercer várias atividades ou práticas, que eu considero como práticas, né, rotineiras,
de falar com Deus, de estar na presença de Deus. E quando se diz que nós precisamos entender que existem atividades que nós podemos ter a leitura da palavra de Deus, nós podemos ter oração, nós podemos jejuar, nós podemos cantar, nós podemos louvar a Deus, conversar com o Senhor. Isso. Então, sabendo que tudo isso é exclusivo e direcionado para Deus. É verdade, é verdade. E é interessante, né, quando nós lemos Mateus 6,6, né? Quando entrar no seu quarto, fecha a porta, fala em secreto com ele, que em secreto ele vai te responder, né? Deus, ele tem necessidade de estar conosco a sós. Nós temos essa necessidade também de poder estar com Deus nesse momento devocional. É interessante que Jesus fazia várias caminhadas, né? E havia momentos em que ele estava com os discípulos todos, havia momentos que ele estava com 3, havia momentos que ele estava com 1, e havia momentos que um ia ter com ele até o pé do monte, e ele falava, espera aí, que eu vou ali. É interessante nós notarmos que Jesus não estava sozinho, ele estava indo ter com o pai dele. Ele estava indo ter um momento a sós, né, com o pai, com Deus. E o quão é importante nós termos esse momento, até mesmo para que nós possamos ouvir o que Deus tem a falar conosco. Porque no momento de devocional, a oração, a leitura, a adoração, o louvor, né? Tudo aquilo serve para poder abençoar as nossas vidas. Eu tenho aqui uma dúvida. O senhor lembra do seu primeiro devocional? Meu Pastor, Deus, vamos ao túnel do tempo agora. eu, assim, não recordo assim do primeiro em si. Mas aquele que mais marcou. Eu lembro dos primeiros momentos de Hum, devocional, porque desde criança a minha mãe sempre me direcionou à leitura da palavra de Deus, hum, a entender a palavra de Deus, a buscar ouvir Deus através da palavra. sim. Eu aprendi com a minha mãe e eu tenho muito prazer em falar nisso, porque esse desejo, essa vontade de ler a Bíblia, esse tempo de devocional é oriundo dos ensinamentos da Uau. minha mãe. Porque ela sempre falava assim: eu sempre gostei de estudar, sempre gostei. E ela sempre falou comigo: você gosta tanto de estudar, você dedica tanto tempo para a leitura, para você tirar uma boa nota, você também precisa ter essa Uau. mesma dedicação Fantástico, para com fantástico. Deus. Sim, 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 Ela sim. via em mim Que sabedoria, hein? essa dedicação, esse prazer, esse gosto. E ela sempre buscava uma forma de focar esse desejo, esse esforço também para ter um momento com Deus. Então eu aprendi, através das orientações, do ensinamento da minha mãe, que essa dedicação, esse tempo, essa busca, precisava ser também canalizada para Deus. Então, foi quando criança, e eu lembro muito bem que o primeiro texto que eu memorizei foi o Salmo 1, quando diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas no versículo 2 está escrito assim: não é isso, mas antes, ou seja, ao invés disso, antes tem o Medita seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de de dia e de dia noite. e de noite. Então eu buscava ter esses momentos de meditação de dia e de noite, o tempo todo. Eu lia um Exatamente. versículo, ela me ensinava um versículo, e ela me ensinava um versículo para você meditar nele o dia inteiro. Então Exatamente. eu aprendi desde cedo fazendo meu devocional com os ensinamentos da minha mãe na palavra de Deus, Pega um versículo e medita nele o dia o todo. dia todo. Aplica ele o dia todo. Porque, na realidade, nós lemos determinados textos nas Escrituras e o facto só de nós lermos não é suficiente. Nós Hum. temos que meditarmos e nós temos que aplicarmos. Eu uso uma técnica, né? Que é uma técnica que eu aprendi há muitos anos, que é a oica. O que é a oica? Eu observo um texto, eu interpreto um texto, eu correlaciono um texto e eu aplico o texto. Porque se eu observar o texto, eu interpretar o texto, eu correlacionar o texto, mas não aplicar o texto, não faz sentido, né? Verdade. Porque todo mundo pode conhecer. Tem pessoas que amam ler, né? E várias pessoas que nem reconhecem Deus como Deus, leem a Bíblia, né? Para gerar argumentos e eles conhecem tudo. Agora, o valor primordial das Escrituras é quando nós lemos e aplicamos. Pastor,
Eu queria lançar aqui algo que é um pouco polêmico, mas é desafiador, né, que eu gostaria também de saber, da sua opinião. Há pessoas que leem um livro por semana, mas não é capaz de ler um versículo por semana. Qual é a sua opinião sobre isso? Como teólogo. Pastor, eu entendo o seguinte, que muitas pessoas ainda não conseguiram entender o que é priorizar o reino de Deus. Porque quando nós entendemos isso, priorizar, ou seja, colocar em primeiro, o próprio Jesus ensinou, na palavra de Deus, que buscai primeiro o reino de Deus e Isso. todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, nesse texto eu aprendo, como teólogo, como pastor, que eu preciso aprender a priorizar. E priorizar as coisas espirituais, a minha vida espiritual. E como Hum. eu priorizo a minha vida espiritual? Tendo um momento de devocional. Tendo um momento de devocional. Então, quando eu busco, quando eu priorizo, quando eu busco primeiro o reino de Deus, as outras coisas me são acrescentadas. Então, não adianta eu priorizar ler um livro inteiro e não ler um versículo. Então, esse conhecimento, esse esse fato de estar fazendo isso não está me agregando crescimento espiritual. O que vai me agregar crescimento espiritual somente é a minha meditação, minha leitura, minha compreensão das escrituras. Uma das coisas que eu entendo também nesse sentido é a diferença de um livro para as escrituras, né? Porque as escrituras elas são divinamente inspiradas, né? E um livro nem sempre é, né? Às vezes são um livro de conceitos. O que eu vejo, né, no devocional, que nós podemos ter um bom devocional. Eu, por exemplo, eu indico sempre, né, para as pessoas lerem aquele livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósito. Né? É um livro extraordinário que tem 40 capítulos para poder trabalhar, mas nunca pode substituir a Bíblia. Né? Nunca pode substituir a Bíblia. Por quê? Porque se eu ler um livro sem conhecimento bíblico, eu corro o risco de ser enganado. Eu corro o risco de ser levado por uma tese ou por uma teoria que não é uma realidade, né. Então, é muito importante, né, dentro desse devocional, nós, gerarmos uma devoção a quem realmente merece devoção, né. Um autor do livro, ele pode merecer um elogio, pode, tem autores extraordinários, né, o senhor deve conhecer autores bons, né. Inclusive, pastor, muitos livros, os autores, a gente tem o privilégio de hoje ter uma literatura muito rica, Sim, 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 uma literatura bíblica, uma literatura teológica, tudo sim, inspirado na palavra de Deus. E da exatamente. mesma forma que eu vejo que da mesma forma que esses autores tiveram a capacidade, a sabedoria, a Uhum, direção de Deus para escrever ou transcrever, sim, facilitar o nosso entendimento através de um livro, nós podemos ter também lendo a palavra de Deus. É por exatamente. isso que eu sempre falo: buscai primeiro o reino de Deus, leia primeiro a Bíblia. E com certeza os demais livros serão como Auxílio, ferramentas, auxílio auxílios para a nossa para compreensão. Só compreensão. que às vezes, o nosso imediatismo, nós queremos focar na ferramenta e esquecer das práticas, Exatamente. que mais importantes, que é o Exatamente, nosso devocional. exatamente, exatamente. Então, é muito interessante isso, né, nós focarmos nas escrituras, devoção na escritura, gostar de ler as escrituras. O senhor tem alguma história interessante sobre esse momento de devocional? Algo que mudou a história da sua vida e que partiu de um devocional? Pastor, eu tenho assim, uma vasta experiência, mas eu gosto de comentar o seguinte, que o meu devocional, assim, devocional é o tempo e a exclusividade que a gente tira para com Deus. E durante a minha caminhada com o Senhor, eu sempre tirei esse tempo. Mas a gente vai caminhando e a gente vai aprendendo algo da parte de Deus. Hum, Então já fiz devocional ao meio-dia, já fiz devocional à noite, mas há um bom tempo, eu aprendi que o meu devocional, na minha vida, ele agrega mais valor, eu aprendo mais, eu consigo colocar em prática quando eu faço o devocional pela manhã. hum. Então, quando nós falamos devocional, é o tempo, é o momento, Seja ele a hora que for, seja a hora que for. Mas na minha na vida, sua a experiência. minha experiência é quando eu faço isso pela manhã, eu consigo detectar que o meu devocional influencia no meu dia. Fantástico, fantástico. Sim, sim, sim. Porque quando eu fazia de manhã, à noite, o devocional fortalecia a minha vida.
mas não conseguia fazer diferença naquilo que passou. Exatamente. Então, quando eu faço o devocional, busco a Deus em primeiro lugar, primeiras horas do dia, eu consigo perceber que aquela palavra que Deus me deu, aquele momento de meditação, Sim, de sim, sim, sim. conhecimento, influencia nas minhas decisões durante o dia. É, porque hoje em dia o que eu tenho reparado, e o senhor também, né, que pastoreia também, ouve ovelhas, né, ouve situações, aconselha. Nós temos percebido que as pessoas primeiro agem e depois pedem o conselho. Primeiro agem, primeiro fazem e depois vai buscar uma direção. Enquanto seria muito mais fácil buscar a direção para depois agir em conformidade com a direção. Então nós temos aqui vários tipos de pessoas. É aquela que pede a direção e depois faz conforme a direção. É aquela que pede a direção e não faz conforme a direção. É aquela que pede a direção, aquela que não pede a direção, mas depois pede, né? A minha avó já dizia: quem não ouve conselho, ouve Coitado. coitado. Ou coitado, é verdade? Verdade. Então é interessante que, e a própria Escritura diz que na multidão de conselhos há sabedoria, né? Então o conselho é bom. E quando esse conselho ele é bíblico, porque as palavras que estão nas Escrituras, o Senhor chancela. Ele é homem, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele escreveu, ele vai cumprir no tempo dele, na hora dele e no formato dele, né? Então, para quem está nos ouvindo, os telespectadores hoje, qual é o desafio aqui do devocional e por que que nós temos tanta dificuldade em separar um tempo? Separar um tempo, pô, na sua opinião de teólogo, pastor, né? O senhor é ex-militar. Eu acredito que o militar ele tem uma diversificação de horários, né? E tem ali um desafio que ele tem que estar sempre pronto. Um militar tem que estar sempre pronto. Né? O senhor já me contou casos que às vezes estava num casamento, tinha que ir embora. Sim. Estava em casa jantando, tinha que ir embora. Né? Então, na sua realidade de militar, de ex-militar, o senhor tem experiência, né, de viver um dia muito agitado, né? Como é que o senhor entende isso? Como é que o senhor vê hoje a falta? O senhor acha que é caráter? O senhor acha que realmente a pessoa não conhece a Jesus, não prioriza? Pastor, eu vejo muito como uma falta de disciplina. Disciplina. Disciplina, Excelente, porque excelente. hoje a palavra disciplina, Sim, ela está perdendo o seu foco, o seu conceito seu original. sentido. Porque hoje muitos entendem como disciplina como correção. E, na verdade, disciplina não é correção. Correção é correção. Disciplina é você ter uma organização rígida. Isso. Você saber o que vai fazer em determinados momentos. Criar metodologias. Criar né? metodologias e cumprir essas metas. É. Então, hoje, os jovens, os adolescentes não têm essa disciplina como algo Sim. na sua formação de Eu caráter, lembro na que sua Eu personalidade. lembro que antigamente, você está falando aí, é muito interessante. Eu lembro que quando eu estudava de manhã, eu estudava das 7 às 11. E aí eu almoçava e eu só podia ir brincar na rua de futebol depois que eu fizesse o trabalho de casa. Sim, isso é uma característica nossa, da nossa geração. Exatamente. Ou seja, então eu levantava cedo, ia para a escola, chegava, almoçava, arrumava os cadernos do dia seguinte, fazia o para casa e só depois que eu podia ir estudar. Hoje não, hoje você vê uma bagunça. A pessoa não vai para a escola para ir estudar, não vai para a escola para ir jogar bola, não vai para a escola para ir para o shopping, não vai, ou seja, a disciplina ela influencia. Aí, quando chega ao final do dia, o cansaço, as atividades, os problemas do dia nos impede de realizar um momento de qualidade. Isso. Porque eu percebi, por exemplo, igual o senhor expressou, disse que por ser militar, a atividade física ela era intensa. Os problemas eram intensos. Olha, nem tinha pensado nisso. Quando chegava à noite, eu queria e tinha que fazer o devocional, mas não conseguia. Porque eu tinha limitações físicas, emocionais, eu não conseguia focar, não tinha um tempo de qualidade. Até o devocional vai lá no corpo, alma e espírito. É nós entendermos, né, os limites. O cara tá todo estourado no fim do dia. É claro que ele não vai ter tempo de qualidade com o filho. É claro que ele não vai ter tempo de qualidade com a esposa. É claro que ele não vai ter tempo de qualidade com Deus. Então, aquela dica que o senhor nos deu logo no início de fazer pela manhã é porque mente descansada, corpo relaxado e ainda existe um porvir. Então eu vou aplicar
o que eu aprendi no meu devocional, o que Deus falou comigo, o que a Bíblia, né, trouxe de conceito, eu vou ter a oportunidade de aplicar com uma cabeça, né? Eu sempre digo que um cristão ele precisa ter 3 características. Ele precisa ter uma mente sã, né, uma mente equilibrada, um coração disposto e disponível, um coração mole, um coração trabalhável e tem que ter uma pele rija, né? Por quê? Ele vai para os desafios, mas com uma palavra, com um sentimento e com uma atitude, Sim. né? Então, olha que interessante, muito interessante. Nós, não é que é pecado, repare algo, não é porque é pecado, né, você fazer o seu devocional à noite ou à tarde, Sim. mas se nós entendermos o corpo, a alma e o espírito, se você fizer pela manhã, os nutrientes daquele prato que você vai ingerir, eles vão ser absorvidos de forma diferente. E tanto é que a própria palavra meditar na palavra de Deus dia e noite é você compreender, você está ruminando, né, Exatamente. aquela palavra, aquele alimento. E às vezes a pessoa não sabe o que é, nem sabe Ruminar, né? ruminar. É, É você mastigar, você saborear, você degustar novamente o mesmo alimento. É uma característica de exatamente. alguns animais, Sim, mas é sim. uma característica que está registrada na Bíblia. E até para nossa própria alimentação também é importante. É importante você né? estar ali absorvendo nutrientes o tempo todo. Às vezes é a mesma alimentação, mas tem ali algo novo para você ter constantemente. E a palavra de Deus é isso. Você lê, você entende, você se alimenta, e naquele mesmo versículo você vai tendo novas experiências, novos direcionamentos. E é importante, pastor, a gente lembrar também que a Sim, sim. meditação, quando a gente fala muito na palavra de Deus, eu nunca fiz um momento de meditação sem ter um momento de oração. Isso. Por quê? Porque eu também creio e tenho várias experiências, porque no meu devocional, o momento que eu tenho de oração, o momento que eu entrego o meu dia ao Uhum. Senhor, falo assim, se eu acordei, Senhor, é porque o Senhor me presenteou. Isso, Então, esse dia vem do Senhor. isso. Então, eu entrego o dia ao Senhor. Eu já tive experiência que ao chegar no trabalho, o meu superior, o meu chefe falou assim, olha, eu ia fazer isso e isso, mas resolvi mudar de ideia. Olha só pra você. Mudei de ideia, não vou fazer isso hoje, não. Olha só E pra eu você. já agradeci a Deus nas primeiras horas do trabalho, porque eu tinha convicção que Fantástico. Deus respondeu e aceitou aquele momento de Uma meditação, experiência de meu devocional. devocional. É Porque verdade. Deus fez com que o meu chefe, o meu Mudasse líder, de o meu opinião. comandante mudasse de opinião, porque isso seria algo drástico, algo complicado. Mas eu vi que era Deus agindo ali nas primeiras horas. É verdade, é verdade. Eu, por exemplo, quando atendo pessoas no gabinete, um dos principais diagnósticos que eu faço na anamnese é qual é o tempo que você tem com Deus. Porque quem não tem tempo com Deus não consegue agir como Deus age. Não consegue fazer o que Deus pede para fazer, né? Então, eu sempre, 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 sempre levo as pessoas que eu aconselho a ter um tempo com Deus. Esse tempo, ele não precisa ser... Porque às vezes nós temos uma mania também, né? Eu tenho que separar 2 horas por dia. Não, eu vou separar 2 horas por dia para fazer o meu devocional. Não, não precisa. Às vezes você separa ali 20 minutos, já é o suficiente para Deus, né, trazer uma revelação, para você aprender mais de Deus. Aí você pega ali 5 minutos de oração, 5 minutos de leitura da palavra, 5 minutos mastigando, contextualizando, correlacionando e o resto do dia aplicando. Pastor, o senhor estava falando isso e me veio à mente que não existe nenhum condicionamento físico, emocional e espiritual sem essa prática, essa rotina e sem ter um crescimento. Exatamente. Então, essa ideia de querermos fazer 1 hora, 2 horas, seja de louvor, seja de oração, seja de leitura, isso atrapalha a disciplina do devocional. Sim. Nós temos que começar com 5, 10, 15 E minutos automaticamente. e a gente vai criando uma resistência, vai criando um condicionamento até o momento que aqueles 15 minutos passam muito rápido e às vezes não é suficiente. Você quer mais, deseja mais. É como se fosse uma atividade física. Exatamente. Então, se eu faz uma atividade física por 5 minutos, 10, quando chega depois de 1 mês, 2 meses, assim, não.
agora já vou passar para 20, Vou 30, aumentar o vou peso. aumentar o peso porque está me fazendo bem e eu Isso. estou me fortalecendo, eu tenho capacidade de fazer mais. O meu corpo precisa de mais. Assim é a nossa alma e o nosso espírito Exatamente. A musculatura espiritual. espiritual. É. Então, quanto mais eu dedico tempo ao Senhor, o meu devocional, mais o meu espírito vai se sentir bem e mais ele vai desejar mais momentos, mais tempo de devocional. E é muito interessante, né, que quando você faz um exercício físico e a sua perna fica doendo, o seu braço fica doendo, você liga para o personal trainer e fala assim: olha, que remédio que eu posso tomar? Ele fala: não pode tomar remédio. E aí você pergunta: mas por que não pode tomar remédio? Porque senão o músculo, ele grava essa informação e não age, e não cresce, e não desenvolve. Na musculatura espiritual e na musculatura emocional é exatamente isso, né? Se nós não tivermos resiliência, se nós não aprendermos a suportar os desafios, porque crescer dói, né? Sim. Então crescer fisicamente, crescer emocionalmente, crescer espiritualmente, crescer no conhecimento da palavra também, porque exige de nós tempo, exige de nós dedicação, né? Que interessante, é tão gostoso, né? A gente saber que nós fomos criados de uma forma completa, perfeita, né? O Criador, ele tem o domínio sobre a criação, de fato, e nós precisamos entender isso, né? Nós precisamos, mais na área da educação, nós precisamos ter estímulos, Exatamente. desejo. E quanto mais nós fazemos o nosso devocional, quanto mais nós lemos a palavra, quanto mais nós oramos, quanto mais nós jejuamos, nós somos estimulados a buscar mais no Senhor, ter mais tempo com Deus. Porque nós, como seres humanos, tudo que é bom, tudo que é agradável, nós desejamos e não queremos sair, não queremos perder. Se a presença de Deus para nós é tão importante, tão desejável, tão gostosa, por que nós passamos pouco tempo na presença dele, então? Exatamente. Por que nós dedicamos tão pouco tempo no nosso devocional se a presença dele é tão maravilhosa? É verdade, é verdade, é verdade. Não é isso, pastor? É verdade, com certeza, faz todo o sentido e nós estamos aqui com esse objetivo mesmo. Pastor Mateus, eu queria agora desafiar o senhor aqui a ajudar os telespectadores desse podcast, né? Eu queria que o senhor desse aqui 3 dicas. 3 dicas. Já deu várias, né? Mas nós vamos sintetizar elas agora. Queria que você desse 3 dicas para as pessoas que não fazem devocional, mas que gostariam, a partir desse podcast, a começar a fazer. Como elas têm que. Qual que é a ideia que o senhor tem? Porque às vezes nós queremos começar a fazer um devocional, é já uma dica, né? Nós queremos fazer um devocional em Apocalipse. Não entendemos Apocalipse. Começa com um tema que você, né, goste de falar, que você goste de ouvir, que você se interesse, ou talvez que você tenha necessidade. Dê aí 3 dicas para essa pessoa que não faz. É aquele que não faz. Ele é um cristão, mas fala assim: meu Deus do céu, eu vou na igreja, eu vou no GC, eu vou na célula, eu vou no culto de mulheres, eu vou no culto de homens, eu vou no culto de jovens, eu participo de tudo na igreja, mas não faço devocional. Pastor, a primeira dica que eu sempre falo, né, por um bom tempo, é para você fazer um devocional, procure aprender e conhecer sobre Jesus. Amém. Não existe nenhum texto que vai nos trazer mais fortalecimento para o dia a dia, para estar na presença de Deus, do que conhecer Jesus. Então procure um dos evangelhos, todos os textos que falam sobre Jesus. Ok. E você tendo isso, eu sempre uso essa expressão, a exclusividade. Sim. Então, Jesus, minha meditação é conhecer Jesus. Conhecer Jesus. Quanto mais eu conhecer Jesus, mais eu me aproximo de Deus. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu tenho o meu devocional focado, exclusivo nele. Ok. Então, é essa exclusividade. Primeiro, Primeiro, seja exclusivo em Jesus. em Jesus. Ok. Segundo, tenha disciplina. Tenha disciplina. Disciplina, porque a disciplina é o que vai exigir da gente um maior esforço. Disciplina de horário, de tempo, todos os dias. Sim, porque o nosso corpo ele vai focar sempre em quebrar as rotinas. E quando a gente faz a disciplina, a gente vai falar, não, eu
tenho que fazer nessa hora. Colocar o devocional nas rotinas virtuosas. Diárias, prática diárias. Porque quando nós fazemos essa disciplina, o nosso corpo acostuma. Sim, sim. A gente molda o nosso corpo, molda a nossa alma, Isso. molda o nosso espírito àquele ato. Exatamente. Por isso que eu acredito que o devocional são práticas diárias ou práticas rotineiras. Sim, sim, sim. Porque a partir do momento que deixa de ser uma rotina, vai ser um hábito. Exatamente. Depois que passa do hábito, vai ser algo comum. Porque tem pessoas, pastor, que o devocional não é esforço. É verdade. Não é esforço. Não. Já passou a algo comum. Já passou do que era uma disciplina rigorosa, passou a ser um hábito, Sim. virou um costume, depois é algo normal. Exatamente. Então, para ser normal, nós temos que passar por esse processo da disciplina. Sim, então, tem que ser disciplinado. Excelente. O terceiro? E o terceiro é sempre buscar ter um tempo de qualidade. Ok. Tempo de qualidade é tirar toda distração. É focar ali eu estou fazendo o meu devocional, eu estou na presença de Deus. Desliga telemóvel, desliga televisão, tudo. Desconecta de pessoas. Conecta de tudo. Se possível, um ambiente separado. Por quê? Como o primeiro passo é a exclusividade de Jesus, nós voltamos em Jesus. Sim, Jesus, ele se separava para ter um momento com Deus, com o Pai. Sim, 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 sim. Então, a gente precisa desconectar das coisas que possam que pode nos desconectar com o Pai. Então, toda distração, ela precisa ser retirada. E quem vai retirar? Somos nós. Isso. Porque o adversário da nossa alma, pelo contrário, ele vai colocar distração. Exatamente. É nós que temos que buscar. E isso é interessante, que às vezes o telemóvel não toca. Você senta para ler a Bíblia e começa a tocar. O telemóvel não está mandando mensagem. Você senta para ler a Bíblia e começa a cair mensagem. Então, tem que desconectar mesmo. Tem. Muito bem. Isso é muito importante. Muito bem. Telespectador, 3 dicas. Eu, se fosse você, agarrava isso. Se você não faz devocional e quer ter um devocional de qualidade, primeira coisa, foca em Jesus, o autor e consumador da sua salvação. Segundo, tenha disciplina. Terceiro, tempo de qualidade. Não adianta focar em Jesus, ter disciplina, mas o tempo não ser de qualidade. Então, os 3 fatores aqui vai fazer com que você tenha aí um tempo de devocional extraordinário. Agora, pastor, nós temos um outro desafio, porque nós temos pessoas que fazem devocional, né? Só que tá tudo desfocado. Faz devocional a partir de um livro, né? Foca só no livro, foca só naquilo que alguém disse, foca numa frase de efeito, né? Ou seja, ele tá fazendo o devocional de uma forma equivocada, diferenciada. Quais são aí as dicas, né? O senhor é que sabe quantas dicas quer dar para essas pessoas que não estão conseguindo fazer um devocional. Ou seja, essa pessoa é disciplinada, porém está focando de forma errada. Como é que nós podemos ajudar eles? Olha, pastor, eu sempre oriento e sempre falo que a oração nos direciona. Isso. Então, sempre quando eu vou fazer um devocional, o primeiro ato que eu faço é orar. Porque o nosso devocional, a gente precisa, igual o senhor explicou aí, a gente precisa aprender a ter um devocional. E não existe um professor mais capacitado, mais esplêndido do que o Espírito Santo. Exatamente. Então a gente precisa estar sempre orando, pedindo o Espírito Santo para nos direcionar, até mesmo nos nossos devocionais. Exatamente. E eu falo que não é só apenas naquilo que nós vamos ler, mas a forma que vamos fazer. Então o Espírito Santo, ele é o maior, o mais excelente professor que existe. E outra, ele conhece a cada um de nós. E ele sabe a forma, a metodologia, a didática há de ser desempenhada na nossa vida. Exatamente. Porque cada um vai aprender de uma forma, cada um vai ser direcionado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele conhece o Pai e conhece as nossas vidas. Exatamente. Então ele vai nos direcionar. Eu, particularmente, eu tenho, ao longo do tempo, eu criei a minha metodologia de devocional. Então, assim como o senhor criou aí o Oika. Exatamente. Oika. Eu criei, eu não sei se a gente ainda tem tempo, tem sim, pode partilhar, mas a minha metodologia, eu sempre disse assim, me direciona, me mostra uma forma. Quando eu era mais jovem, eu usava a expressão, uma forma legal. Exatamente. Para ensinar para os jovens, uma forma legal.
E foi tão interessante que quando eu usava a expressão, que era uma forma bem legal. E quando eu escrevi legal, Fez sentido também. fez sentido. Aí eu uso hoje o acróstico da palavra legal. Legal, legal. Primeiro eu leio, Sim, depois eu entendo, sim, depois eu guardo, sim. depois eu aplico, depois eu tenho condições de levar para as Fantástico. pessoas. É Então eu utilizo exatamente o isso. acróstico da palavra legal. Temos aqui os 4 princípios também: observação, interpretação, correlação e aplicação, né. Fantástico, fantástico. Olha, ô telespectador, hoje você não começa a fazer, meu Deus, você não começa a fazer um devocional se você não quiser. Hoje é uma questão de você aprendeu 2 técnicas, você aprendeu a técnica do oica e aprendeu a técnica do legal, né. Então aquela que você achar mais legal, você aplica, mas não deixe de fazer um devocional. Pastor, que alegria, que tempo maravilhoso, né? O tempo passa tão rápido, mas nós vamos falar de outros assuntos também daqui Sim. uns dias, tá? Então, que Deus continue abençoando o senhor, tá? Continue honrando a vida do senhor, né? O senhor também é responsável aqui, do Ministério de Ensino da nossa igreja, né? Toda a parte educacional, né? Tá sob os cuidados aí do senhor. Que o senhor continue te honrando. E muito obrigado por ter disponibilizado esse tempo para nós estarmos aqui hoje. Amém, pastor. Eu sou grato também e me coloco à disposição. Isso é muito importante, nós compartilharmos, né, momentos de aprendizado, de crescimento espiritual. Me coloco à disposição. Amém, amém. E você, telespectador, que alegria poder ter você aqui. Meu Deus do céu, que bate-papo extraordinário. Não se esqueça, oica e legal. Aquela metodologia que for. Ou talvez você queira criar a sua e queira trazer para nos ensinar também, que nós estamos aqui prontos para aprender, não é verdade? Então, o nosso objetivo aqui como podcast, né, Papo do Céu, é fazer com que o céu seja uma realidade na sua vida, na sua casa e na sua família. Então, não perca o nosso próximo episódio e que Deus te abençoe.